Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Fé Comércio em Conexão. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante também, que com certeza vai agregar muito para quem puder assistir conosco. Novamente nós estaremos com a Renata Lemos, abordando o tema como fazer a gestão de pessoas à distância, né? Vamos fazer gestão de equipes à distância. Então, quero que vocês participem, mandem perguntas, a gente está aqui para poder sanar mesmo as dúvidas todas de vocês. Renata, que é CEO do Instituto Excelência Gestão e Coaching, docente na Fundação Getúlio Vargas, ela é especialista em liderança e cultura organizacional, tem experiência de mais de 20 anos como executiva em empresas multinacionais, então tem muito a agregar pra gente novamente nessa noite. Vou chamar a Renata aqui agora, vamos lá. Cadê você, Renata? Renata, tá entrando. Opa, aí. E Renata? Olá, Janaína, tudo Tá me bem? ouvindo? Olá, pessoal. Tudo Opa, tá travando um ótimo. pouquinho aí E a sua aí, tá imagem. bem? Peraí, tá travando um pouquinho. Vamos lá. É, deixa eu tentar mudar aqui rapidinho, então. Voltou, Renata. Ah, não, travou de novo. Vamos aguardar a Renata aqui mais um pouquinho. Enquanto isso, preparem as perguntas aí. Nós estamos aqui prontas, viu, Oi, para responder. oi. Cadê você? Aí, agora voltou. Tô Agora aqui, tô voltou, aqui, tô Renata. aqui. Então, seja Ó, bem-vinda novamente a mais uma live do nosso projeto Fé Comércio em Conexão. Novamente te agradeço por aceitar mais um convite, né? E estamos aqui ansiosos para te ouvir novamente. muito bem, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui, dando um oi pra galera que tá aqui. Tô vendo aqui o Cristiano Kit. Ei, Cristiano! Algumas pessoas conhecidas entrando aqui. É um prazer poder falar desse Sim, tema muito. que hoje, e esse tema que é hoje um tema tão pertinente, pelo momento que a gente vive e por todos os desafios que os profissionais e os líderes vivem, né? Nesse contexto de pandemia, nesse contexto de mudanças, que eu acho que isso vem impactar na vida de todo mundo, não é verdade? Com certeza. Muito bem. Vamos esperar um pouquinho? Quer falar mais alguma coisa, Janaína? Posso contextualizar? Como é que você quer? Deixa eu ver se as galera aí quer comentar alguma coisa. Eles podem estar colocando aqui, né, algumas dúvidas e a gente vai Sim, podem mandar explorando isso perguntas. durante o nosso bate-papo. Acho que isso é muito, muito, muito pertinente, né? Que bom. Sim. Sempre agrega, né, Renata? É verdade. Afinal de contas, a gente está aqui falando para eles numa live ao vivo para atender a demanda deles, não é verdade? Né? Eu falo, a gente não Exato, está é isso aqui aí. falando pela gente, a gente está aqui falando por vocês que estão aí Exato. assistindo, que estão aí ao vivo com a gente, então é muito importante essa participação, né? Isso. Ô, Eu Janaína, acho o que que você eu pode ir tra... contextualizando. Isso, legal. Pode ir É, contextualizando, se você já quiser começar, a gente marcou às 18, eu acho que à medida do que o tempo for passando, as pessoas vão entrando e a gente vai, se precisar, a gente repete alguma informação, enfim, eu acho que a gente pode começar. legal. Então, Janaína, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo hoje, né, e vocês profissionais que estão aí nos assistindo, a gente sabe que está tendo uma mudança muito grande na forma de olhar para o trabalho, né? Na forma do trabalho em si. Antes a gente tinha todas as pessoas ali naquele escritório, você era capaz de fazer reunião com a sua equipe, muitas vezes você sabia tudo o que estava acontecendo, e com essas normas de distanciamento social, empresas tiveram que serem fechadas, nós tivemos que ter, né, o comércio, a indústria, todo mundo passou por essa mudança de isolamento social, fez com que as pessoas tivessem que voltar para o trabalho em casa. E aí vem o grande desafio, né? Porque muitos profissionais falam assim comigo, Renata, esse negócio não vai dar certo, a minha equipe não vai trabalhar em casa. Ah, como é que eu vou controlar o meu colaborador para saber se ele está trabalhando em casa ou não? Como é que eu vou gerir isso? Então, esse tema é um tema extremamente pertinente para esse momento que a gente vive hoje, porque isso vem impactando muitas empresas.
Então é muito Uhum. interessante essa discussão, porque eu tenho ouvido relatos muito positivos das pessoas e das empresas em relação ao trabalho de home office. Né? Eu vou falar um pouquinho dessa forma de trabalho para a gente entrar na gestão em si, né? Então eu vejo muitas pessoas falando o seguinte: olha, eu estou produzindo muito em casa, olha, eu estou conseguindo fazer entregas que antes eu não conseguia fazer. Tem pessoas que falam, eu estou trabalhando muito mais. Isso tem os dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. Né? Então é importante a gente entender isso, né? E quando a gente fala do home office, gente, algumas regrinhas para esse tipo de trabalho é muito importante. Então, para vocês, líderes profissionais, né, que estão aí precisando de viver essa nova realidade, eu acho que são alguns pontos que a gente não pode esquecer. Primeiro, a gente manter a nossa rotina. Nada de ficar trabalhando em casa, de pijama, né? Acordou, vou trabalhar. Acordou, vou trabalhar, senta lá de pijama, ficar com aquele camisolão. A Não nossa funciona. mente não entende que aquele é o momento de trabalho. Então eu, por exemplo, eu acordo de manhã, tomo banho, me arrumo, aí meu filho fala assim: mãe, onde você está indo? Eu falei: vou trabalhar. Né? Vem aqui para o escritório, aqui vou trabalhar. Ele: mas você não vai ficar em casa? Eu falei: mas é o meu momento de trabalho. E se a gente relaxar a respeito disso, a nossa mente entende que ali você não tem que trabalhar. Então, o primeiro ponto, pessoal, é ter rotina. Né? Então, se prepare para o momento de trabalho. Até para vocês saberem, dentro de casa, qual que é o momento de trabalho e qual que é o momento de descanso. Né? Qual que é o momento de trabalho e qual que é o momento de lazer. Tá? Então, não deixem, né? Quem aí está ficando de pijamão, né? Não está se organizando, repense isso, porque isso provavelmente está afetando a sua produtividade. Né? Outra coisa, prepare o ambiente. Né? Prepare o ambiente que você vai trabalhar. Então, agora com o home office, eu vi muitas empresas que elas tiveram, por exemplo, que ceder equipamentos, né? Ceder material. Uhum. Eu mesmo, lá na minha empresa, quando a gente fechou e a gente definiu para o home office que a gente segue até hoje, né? As cadeiras, né? Às vezes não tinham cadeiras, a gente disponibilizou as cadeiras, o computador. Nem todas tinham um computador que pudesse trabalhar com as ferramentas, com os programas. Então a gente foi lá e montou o computador na casa delas. Então, ter as ferramentas de trabalho para que você possa produzir também é muito importante. Interessante eu falar isso, que eu estava segunda-feira numa empresa e eles estavam com a questão assim, tem uma profissional que estava grávida e ela estava sem um lugar confortável para ela trabalhar e eles falaram: não, pode vir aqui buscar a sua cadeira de trabalho. E aí eles soltaram É, uma comunicação para a equipe toda, falando o seguinte: olha, quem tiver com dificuldade, né, de montar o seu ambiente de trabalho, a sua cadeira está disponibilizada aqui. Né? Então, sem um ambiente de trabalho propício, isso também impacta na produtividade. Né? E a gente ter os horários. Né? As interrupções acontecem, né? Como que às vezes eu estou aqui em casa, estou aqui no escritório, às vezes bate uma campainha, às vezes o cachorro late, às vezes vem, mas é importante que a gente tenha os momentos e os momentos de pausa também. Né? Porque são certo. momentos diferentes. O trabalho de home office requer um tipo de disciplina diferente. Né? Que aí muitas pessoas estão Uhum. em casa, muitas pessoas às vezes têm que fazer comida, têm que cuidar dos filhos. Então, determinar o tempo de trabalho, né, e o que você vai produzir naquele dia, ou naquela manhã, ou naquela tarde, também é muito importante, tá? Então, esse é o primeiro passo. Quando a gente fala de equipes à distância, né, eu acho que a primeira visão que é importante que o líder tenha é: a minha equipe tem todas as ferramentas importantes para ela fazer o trabalho? Porque não dá, gente, querer que uma pessoa produza se ela está lá com um computador em cima da cama. Né? Não vai produzir. Exatamente. E a nossa mente, o nosso corpo, a gente falou disso na última live, né? Um pouquinho. O nosso mente. E eles são conectados. Então, se você não se comporta como se tivesse ido, estando no trabalho, a sua mente também não entende que você vai estar no trabalho. Tá? Então, esses são o ponto que eu queria abrir esse bate-papo, porque eu acho que eles são extremamente pertinentes para isso. Então, o líder precisa de garantir que a sua equipe tem as ferramentas necessárias para o trabalho de home office. E um ponto Tá muito certo. interessante que a gente tem visto, né, que muitas empresas já pensam em adotar um sistema híbrido, ou seja, né, muitas vezes parte do trabalho pode ser feito no escritório e parte do trabalho de home office. E para isso,
vem o dilema: como é que eu vou gerenciar? Né? Como é que eu vou liderar a minha equipe? E aí é sobre, né, algumas dicas e alguns tipos de comportamento dos gestores, dos profissionais, que a gente vai trazer aí nessa discussão e que eu convido todos vocês para participarem, né? Isso Então, mesmo. quer comentar alguma coisa sobre essa introdução, Jana? Eu acho, só para acrescentar, né, Renata, um pouco, tem tudo a ver com a confiança, né? Eu não sei se você vai abordar também nesse sentido, essa questão do líder fazer a gestão da equipe dele em home office envolve muita confiança, né? Se o líder também ficar o tempo todo preocupado, será que está produzindo? Será que parou para tomar um café? Será que o café demorou meia hora? Se o líder ficar com essa preocupação também, ele vai ter impacto nos resultados. Né? Então, essa questão, estabelecer a relação de confiança nesse momento é muito importante. Ótimo, Jana. Eu ia começar por esse ponto, né? A base do liderando equipes à distância é a base de confiança. É a confiança e a comunicação. São os dois pontos que têm que estar muito interligados. Não é porque você está à distância que você não vai comunicar com a sua equipe. Né? Eu tenho conversado com profissionais que estão se sentindo muito mais próximos das equipes hoje do que quando eles estavam no escritório. Então, isso é muito interessante. Então, você entender que o seu colaborador estar engajado, entendendo o propósito, entendendo o que ele precisa de fazer, é muito importante. Por isso que a comunicação também é. Se você não der uma diretriz clara, muitas das pessoas vão ficar perdidas. Então, eu acho que o primeiro princípio, né, de liderar equipes à distância é estabelecer uma comunicação clara, uma comunicação assertiva. Eu tenho que criar mecanismos para que a minha equipe saiba o que está acontecendo e para que a minha equipe possa saber o que ela tem que entregar naquele dia, naquela semana. Então, indicadores são muito importantes. Olha, pessoal, hoje, então, nós vamos precisar de entregar isso, isso e isso, ok? Alguém tem alguma dúvida? Reuniões curtas, seja por live, seja por WhatsApp, grupos, mensagem, porque isso explodiu agora. Não, chega de manhã, dá um bom dia, igual você chega no escritório e dá um bom dia para sua equipe, fala: olá, pessoal, bom dia. Hoje, então, a gente tem esse objetivo, a gente tem isso. Então, no final do dia, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui para apoiar. Então, fazer essa comunicação direta para a equipe saber que você não esqueceu dela, isso é muito importante. Porque a equipe também, quando ela está em casa, pessoal, ela também se sente sem ninguém. E dá até arrepio. A gente fala assim: como é que eu vou liderar a minha equipe se eu não estou vendo? Mas hoje a tecnologia nos permite isso, como a gente está aqui agora. Né? Então, com muita tranquilidade. E esse sentimento de insegurança que acontece com os líderes também acontece com os colaboradores. Então, quando você não conversa com a sua equipe, quando você não dá uma diretriz clara, ela também não sabe o que está acontecendo lá longe. Quando ela está na empresa, ela está vendo tudo que está rolando, ela pergunta, mas de longe tudo isso fica mais difícil. Né? Então, assim, ter uma comunicação assertiva, direta e contínua é muito importante. Tá? Então, isso é o primeiro ponto aí que eu queria trazer para essa conversa. E o segundo ponto é essa relação de confiança que você trouxe. Né? Hoje, a gente vê muitas empresas que trabalham em inovação, startups, né? Essas empresas mais inovadoras, hoje elas já têm equipe distribuídas no Brasil ou no mundo inteiro. E muitas vezes a gente fica com aquele modelinho que tem que estar todo mundo no mesmo lugar. Com essa globalização, nós precisamos de sair desse modelo tradicional e nos prepararmos para esse nosso modelo. Pode ser que alguém aí tenha um excelente funcionário que vai encaixar ou que tem umas competências muito importantes que ele mora em outra cidade. Você fala: pô, não vou poder ter esse cara aqui na minha empresa. E agora, por que não? Né? É verdade. Por que não? Por que não falar assim: fulano, beleza, quero você no meu time, você tem as competências, você vai contribuir para o meu negócio e a gente vai trabalhar via home office. E isso funciona. É muito lindo ver esse movimento, porque isso funciona. E as pessoas hoje estão felizes e satisfeitas trabalhando em home office e dando resultado.
né? Uhum. E é claro que é todo momento de adaptação, né? Mas isso acontece. Eu falo que são os 3 Cs, não são só os 2 Cs, né? A comunicação, a confiança e a colaboração. Certamente. Quando a gente fala em liderar uma equipe à distância, a gente tem que contar muito com a colaboração de todos. Né? Eu tenho que confiar no trabalho do outro, eu tenho que acreditar que aquela pessoa que está ali, ela vai fazer o melhor. Então, tanto os líderes quanto as equipes precisam desses 3 Cs: comunicação, colaboração e confiança. Guardem isso daí, porque essa é a base para uma liderança efetiva à distância. Tá bom, Renata, mas a gente está longe, eu não sei o que o povo está fazendo, né? Como é que como é que a gente pode colaborar? Primeiro, se você está pensando isso, que você não sabe o que o povo está fazendo, isso não é um problema, né? Não é uma questão da pessoa, é muito mais uma questão de como você vê sua equipe e o quanto você confia na sua equipe. Né? Então é importante a gente reforçar isso muitas vezes. Ah, fulano não está trabalhando, olha lá, fulano está na casa dele, não está trabalhando. Quantas pessoas eu ouvi falando isso? E eu falo, como É que você verdade. sabe que o fulano não está trabalhando? Ah, porque se ele está na casa dele, ele não está trabalhando. Agora, por quê, gente? Porque nós nunca fomos habituados a trabalhar dessa forma. Então, ele é uma forma muito nova para todo mundo. E abrir para esse novo é imprescindível para esse momento que a gente está vivendo. Então, essas 3 palavrinhas, para mim, elas são assim extremamente importantes. Um outro ponto também, eu coloquei alguns tópicos aqui. Um outro ponto também é viabilizar, quando a gente fala de colaboração, viabilizar a participação de todos. Segunda-feira, eu fiz uma reunião online com uma equipe de uma empresa e falando, né, desse movimento, da importância de trazer. E eles falaram assim, poxa, a gente vai ter uma reunião dessa toda semana. E aí foi estabelecido nesse bate-papo que toda sexta-feira eles vão encontrar para falar como foi a semana, para falar o que aconteceu, para Uhum. falar dos desafios. E eu tenho instruído e sugerido aos líderes que façam reuniões, pelo menos semanais, segunda e sexta-feira. Se não dá para falar com a galera todo dia, segunda de manhã, pessoal, começamos uma nova semana, né? A gente tem isso aqui de prioridade, vamos ter atenção a isso. Alguém tem alguma dúvida? Dá uma abertura para a semana e na sexta-feira, final do dia, chama a galera de novo e fala, e aí, como é que foi a semana? Né? Como é que foi? Muito Como é que bom. vocês estão? Isso faz toda a diferença. Ai, Com Renata, certeza. mas eu nunca fiz isso. Ai, mas será que as pessoas vão querer? Sim, as pessoas vão querer. Isso eu garanto para vocês pela todos os relatos que eu tenho tido durante essas últimas semanas em relação à liderança à distância. E os líderes falam, E as pessoas, Renata, dica de ouro, isso, dica de ouro, é como se fosse isso. Pode falar, Jana. não, e as pessoas, além de quererem esse contato com o líder, elas precisam desse contato. Não é só querer, elas precisam, elas necessitam desse contato com o líder. Né? E essa parte, né, da live, esse conteúdo que você está trazendo agora, tem muito a ver com a pergunta do Renato Romano aqui, olha, acabou de fazer a pergunta. Que ele tem uma dúvida se ele pode pedir para as pessoas manterem as câmeras abertas durante as reuniões. Né? Ele disse aqui que ele não tem tido muito essa prática de solicitar que as pessoas deixem a câmera aberta para elas se verem. Você poderia responder ao Renato? Ai, Renato, ótima pergunta. Porque isso é uma coisa muito importante. Porque ver as pessoas faz grande diferença, né? Ver as pessoas faz toda a diferença. Então, se você está lá falando e ninguém está te vendo, como é que a gente se sente? Parece que ninguém está dando atenção, não é assim? E às vezes, pode ser que a pessoa nem esteja dando atenção mesmo. Pode ser que às vezes a pessoa esteja lá só ouvindo. Então, você pode sim e deve solicitar. Como que você pode fazer isso de uma forma, né, delicada e positiva? Né? Em vez de falar, gente, todo mundo é obrigatório abrir a câmera. É uma conotação. Fala assim, gente, vamos fazer o seguinte, todas as reuniões, todo mundo de câmera aberta para a gente se ver. Tem muito tempo que a gente não se vê. É importante que a gente converse olhando para as pessoas. Né? Isso vai trazer uma maior colaboração entre o grupo. O que vocês acham? Né? Sugere. Porque às vezes o que acontece?
Renata, as pessoas estão lá, igual eu falei mesmo, de pijamão, né? Não estão ali focadas, estão te ouvindo, mas está resolvendo outra coisa. E o que a gente tem visto é que as reuniões online, e aí esse olho a olho é extremamente importante, as pessoas têm mais foco do que às vezes estivesse na empresa. Porque você está lá no ambiente da empresa, está em reunião, às vezes está no celular, você está no computador, e é ali que você está olhando para as pessoas, né? Você se conecta de uma forma diferente. Então, pode e deve, faça esse convite para sua equipe, explicando o porquê, né? E fala, gente, tem muito tempo que a gente não se vê, vamos todo mundo olhar as carinhas. Ah, minha câmera não é boa, eu não tenho câmera. Aí volta naquele primeiro ponto que eu falei, né? Então, veja o que pode fazer, se pode disponibilizar. Agora, telefone todo mundo tem, né, gente? Né? Telefone todo mundo tem, todo telefone tem câmera, né? Todo mundo faz selfie. Né? E às vezes. É verdade. Então, isso não é uma desculpa muito assim, a não ser que ele não possa usar o celular dele nesse momento, tá? Muito Fez bom, sentido? Renata. Para mim fez total. E esse olho no olho, ele diz muito também. Né? Você consegue perceber até como é que o seu funcionário, seu colaborador, a pessoa da sua equipe está naquele momento, né? Então, esse olho no olho faz toda a diferença. E é diferente de você mandar um áudio, por exemplo, no WhatsApp, ou pelo Teams, ou por outra ferramenta qualquer, e esperar que aquele colaborador responda, né? Então, eu também incentivo lá na empresa, na federação, essas reuniões. Eu considero muito importante e tem tudo a ver com esse estabelecimento de uma confiança, de uma relação de confiança entre líder e equipe. Isso. E por que isso é importante, gente? Dentro da nossa comunicação, apenas 7% são as nossas palavras. Né? Então, 7% são palavras, a gente tem lá 38% que é o nosso tom de voz, e o restante que é o nossa expressão corporal. Então, quando você vê a pessoa, igual eu estou falando aqui para vocês, né? Você tem uma expressão, você tem um movimento, você entende se essa pessoa está falando, isso passa a comunicação de uma forma mais clara. Então, por isso é muito importante a gente ver as pessoas, e por isso que vídeos têm crescido tanto na comunicação, né? A gente fala que os vídeos hoje, eles acessam muito mais as pessoas e passam uma mensagem muito mais poderosa do que um áudio ou do que uma mensagem escrita. Porque o poder da comunicação, olho no olho, um a um, face to face, enfim, né? Isso faz grande diferença. E aí me lembra um caso dessa semana também de um profissional que ele fez uma reunião, era uma reunião para definir processos de segurança da empresa. E aí a diretora dele comentou comigo assim, Renata, eu falei com o fulano, mas ele me pareceu tão resistente, ele estava tão resistente em adotar as medidas que a gente propunha. Eu falei, mas estranho, o fulano não tem essa resistência. Né? Eu falei, olha, eu vou... A gente tinha uma reunião para falar de algumas outras coisas, eu vou conversar com ele a respeito disso. E aí eu perguntei para ele, como é que foi a reunião? Ele falou, foi legal e tal. Aí tá, né, me contou um pouquinho do que foi a reunião. Eu falei, você sentiu? Como é que você sentiu? Ele apresentou alguma resistência? Aí ele falou, fulano até comentou que parecia que eu não estava contribuindo. Eu falei, como é que foi feita essa reunião? Aí ele falou, eu só estava por áudio. Aí eu falei, ok. Então, às vezes, a forma dele falar, ele não estava com a câmera ligada. A forma dele falar trouxe para aquelas pessoas que estavam ali que ele estava tendo uma resistência. Mas ele só queria entender, ele estava perguntando sobre alguns problemas que poderiam acontecer com aquelas decisões. Mas o fato das pessoas não o verem fez com que elas tivessem um entendimento diferente daquele posicionamento. Então, por isso que a imagem é tão importante nesse contexto da comunicação. Tá? Muito bom. Outra coisa também que é importante essa coisa, então, da gente reunir, né, periodicamente, fazer um momento ali de bate-papo com as pessoas, as câmeras ok, isso é muito importante. E outro movimento é a gente determinar metas de curto prazo, tá? Quando a gente está na empresa, às vezes, a gente não preocupa com isso, porque está todo mundo ali. Mas dentro de uma liderança à distância, você explodir as suas metas em pequenas metas é mais eficiente, porque dá um direcionamento mais claro para a equipe, dá um direcionamento mais claro para os colaboradores. Então, se você tem que entregar determinada atividade na próxima semana,
já trabalhe isso nessa semana. Fala, gente, olha, então essa semana a gente vai fazer isso, isso e isso, cada um com as suas prioridades. Não deixe, não dê metas de longo prazo, porque as pessoas podem se sentir perdidas. E sabe o que acontece também? Tem gente que adora deixar as coisas para a última hora. Todo mundo aqui deve conhecer alguém assim, né? Deixa para a última hora. Aí chega na última hora, e agora como é que eu faço? Enfim. Então, ou a pessoa faz de qualquer jeito, ou como ela está em casa, em home office, ela não tinha uma meta clara para ela trabalhar, ela sempre pensa assim, depois eu faço isso. E aí o momento chega e a pessoa às vezes não fez. Ela fala, nossa, estou trabalhando demais. Eu tenho visto isso acontecer. Tá? Eu estou trazendo alguns exemplos práticos, né, Janaína, que eu acho que isso ilustra e mostra o que tem acontecido nessas lideranças e como a gente pode lidar com isso. Então, uma outra dica é transforme sempre trabalhe com metas de curto prazo. A gente tem chamado de alvos. Qual que é o alvo dessa semana? É fazer isso para que a gente possa alcançar aquela meta XWO lá. Então, trabalhem com direção e distribuam as metas, as atividades, num curto espaço de tempo. Porque com as interrupções que a gente tem e com toda essa questão do home office que pode acontecer, a gente sabe disso, se a pessoa não tem algo claro, a nossa mente ela desfoca rapidinho. Então, o foco é muito importante. Né? Então, qualquer coisa que acontece, a nossa mente divaga. E se você não tem com o que focar, a sua mente vai buscar outras coisas para fazer. Tá? E aí é legal que a gente tem dois tipos de profissionais nesse momento. Tem aqueles que falam, estou tendo trabalho demais, e aqueles que falam, nossa, eu estou ficando muito ocioso. Tem alguma coisa errada. E muitas vezes é a forma como a liderança está conduzindo essa equipe. Ok? Olha aí, tá vendo? Tem mais alguma pergunta por aí para a gente ir para um próximo tópico aqui? Por enquanto não chegou. Vamos mandar uma pergunta aqui, gente, para a gente poder esclarecer para vocês. Mas o que você está atrás? Pode dizer. Uma dica boa é você trabalhar com ferramentas, às vezes online, de atividades, né? Então, de definição de atividades. Então, muita gente hoje usa as tarefas do Outlook, compartilham tarefas, né? Quem usa Outlook. Você tem a agenda do Google, que várias pessoas podem colocar lá compromissos, podem agendar e podem também colocar tarefas e separar. A gente tem o Trello, que é uma ferramentazinha que é muito utilizada na metodologia ágil, né, de Kanban, e aí pega várias metodologias, que você coloca tarefas, e aí pode ser tanto pelo computador quanto pelo celular, distribui entre a sua equipe, e todo mundo que vai fazendo uma tarefa, ela vai movimentando, para mostrar se já fez, se está fazendo, né, se tem. E isso ajuda você a saber se as demandas estão acontecendo. Era isso que eu lembrei aqui agora. Muito bom. Excelente. E tudo que você tem dito aqui, né, Renata, nos traz muita confiança, porque o Instituto Excelência em Gestão e Coach, o qual você é CEO, tem grandes clientes. Então, certamente você tem escutado tem tido muitas demandas, né, de líderes e de presidentes de empresas solicitando a sua ajuda nesse sentido, né? Porque, de fato, muitas empresas já tinham essa prática do home office, né? Mas a grande maioria talvez não. Né? Então, como você tem essa vivência prática, né, de dar apoio, consultoria para as empresas e para os líderes diretamente, como coach, enfim, nos traz uma tranquilidade e nos ajuda a pensar em outras coisas que antes a gente não poderia ter pensado, né? Por exemplo, essas ferramentas de controle de atividade. Lá na federação nós temos uma ferramenta que é muito boa também, mas várias empresas às vezes nem conhecimento dessas ferramentas têm. Então tem sido muito, muito bom te ouvir, né? Dando legal. Essas dicas. Então, quando a gente fala então de gerenciamento de atividades, a gente tem o Trello e tem o Asana também, tá? Então, quem quiser anotar aí depois, o Trello e a Asana funcionam muito bem. Eu tenho vários clientes que utilizam, fora essas coisas, né, das atividades que a gente pode fazer dentro do computador, o Google, enfim. Outra coisa que é importante, né? Muitas pessoas falam, como é que eu vou reunir com a minha equipe? Muita gente que eu conversei em empresas que começaram a adotar as reuniões online, às vezes não sabiam como fazer.
né? E a gente tem o Zoom, tem o Teams que você falou, tem o Google Meet, tem várias ferramentas gratuitas e que, galera, o pessoal pode acessar pelo celular, né? Então não dá para conversar. Então esse não é mais o impedimento. Outra coisa que é uma dica muito importante, quando a gente está no escritório, você tem acesso às coisas, né? Você tem acesso ali a documentos, muitas pessoas trabalham, né? Precisam de arquivos, enfim. Dentro do Google, então a gente tem ferramentas também como o Google Drive, o Dropbox, o iCloud, que você pode colocar tudo na nuvem e dar acesso à sua equipe que tem acesso àqueles documentos. Né? Então, está fazendo uma atividade, a pessoa precisa de fazer isso, a outra precisa de fazer aquilo outro, utilize o que a gente chama de arquivamentos na nuvem, né? de compartilhar. Porque quando a gente está, às vezes, no escritório, você tem lá o seu sistema que todo mundo pode acessar e buscar. Mas em home office não tem isso. Então, a gente tem aí ferramentas também que ajudam nisso, que eu acho que são muito importantes a gente deixar como dica aqui, né? Uhum. Uma outra coisa, e aí que eu coloquei aqui, para não esquecer, né? Porque a gente vai batendo papo e esquece de uns tópicos importantes. Então, eu fiz algumas anotações aqui, né? A questão do imediatismo e da ansiedade, que a gente precisa controlar. Quando a gente está no escritório, você está lá todo momento, fulano, faz isso, fulano, faz aquilo. Quando você está à distância, por isso que você tem que ter uma organização e disciplina. Por isso que eu tenho sugerido essa coisa de segunda de manhã e sexta à tarde, no mínimo. O legal é todo dia dar um callzinho, final do dia, gente, como é que foi o dia, como é que foi isso, enfim. Se isso não é possível, pelo menos nesses dois extremos é o mínimo que vocês devem fazer para ter uma gestão. E aí, porque quando tá ali, e às vezes a gente quer mandar uma mensagem, manda mensagem no WhatsApp, a gente acha que a pessoa tá ali na hora para responder. Você manda um e-mail, acha que a pessoa tá ali na hora para te responder. E não é assim que acontece. Né? Então, por isso que manter essa disciplina na organização das informações e na diretriz clara é importante para as empresas. Porque senão você vai bombardear o seu colaborador todo dia de coisas que ele tem que fazer, mas às vezes ele não consegue se organizar e não consegue fazer o que tinha que ser feito. Tá? Então, muito cuidado, assim, essa coisa da gente trabalhar a nossa ansiedade nesse momento, que é diferente o movimento. Então, essa comunicação clara ajuda também as pessoas a se organizarem melhor. E por que essas reuniões com as equipes, esse bate-papo é tão importante, Janaína? Porque as pessoas, elas precisam de ter, nesse momento de ansiedade, de insegurança, elas precisam de poder perguntar, de esclarecer dúvidas a respeito do que está acontecendo. O que eu tenho visto muito e tem funcionado muito bem, e aí fica uma dica também, né, os CEOs, ou os presidentes, ou os gerentes, enfim, fazer encontros com toda a empresa online, tá? Para falar, olha, as coisas estão assim, a gente está cuidando disso, como é que vocês estão? As empresas que fizeram isso nessas últimas 3 semanas, que a gente vem falando muito sobre isso e pensando em algumas ações, elas falam, olha, e quando eu converso com a equipe, as pessoas falam, olha, que bom que o presidente está ali falando, olha, a gente está cuidando, fiquem bem, a gente está tomando medidas assim, assim. Às vezes um bate-papo, coisa de 15 minutos, né? Gravar um vídeo e mandar para todos os colaboradores. Funciona muito Isso que eu ia bem falar também. agora. Né? Às vezes não precisa ser ao vivo, mas grava um videozinho e coloca na rede da empresa. Manda por e-mail uma mensagem. Né? Não precisa ser toda semana, mas pelo menos de 15, para as pessoas se sentirem pertencentes àquela empresa. Isso é muito importante. Muito Você importante. tem feito isso, Janaína? Sim, a gente eu tenho feito contato com os gestores diariamente. Não converso com todos diariamente, mas todo dia com alguns, né? Uhum. E é bom você ter falado nesse tema, porque lá na federação, a nossa presidente, ela tem sido muito participativa, né? E aí, não necessariamente de uma forma online, mas enviando mensagem, né, para o grupo de gestores, os gestores repassam aos colaboradores. E o quão importante e quão reconfortante é, né, saber que os CEOs, os presidentes, eles se preocupam em manter os colaboradores informados e ter essa comunicação mesmo, né, direta com eles. Não importa a forma, né? Não importa a forma. Importa que seja feito. Isso é importante.
Legal. E por que que muitas vezes, né? Então, eu acho que essa é uma prática que deve ser adotada. Então, para vocês que estão aí nos vendo, enfim, façam essa comunicação direta, né? Voltando naqueles 3 Cs. E o que que acontece hoje? Por que que a gente tem resistência? Eu falo que uma palavra-chave para liderar no home office, a gente tem resiliência. Né? Não dá, a gente não vai controlar tudo, a gente não vai conseguir, né, coordenar tudo a todo momento, você vai ter que saber lidar com as questões que venham a acontecer. Então, o que que acontece? No momento de mudança, eu vejo que muitos líderes se sentem assim. Primeiro, aquela coisa, negação, né? Ah, não vai funcionar. Ah, as pessoas não vão trabalhar. Porque a gente nunca fez, então a gente pensa assim. Segundo estágio, né? Você começa a falar o seguinte: olha, né? Você começa o que a gente chama do estágio da negociação. Olha, se você fizer isso, né? Será que isso vai dar certo? Olha, se você fizer isso, vamos testar? Então você começa a abrir ali a retaguarda. Depois você começa a falar assim: olha, não é que esse negócio está funcionando? Não é que as pessoas estão conseguindo trabalhar? E o quarto é a gente aceitar. Não, o home office é uma realidade. Eu vou ter que aprender a Uhum. liderar à distância. E É muitas isso pessoas mesmo. ainda estão lá, ó, naquele primeiro estágio, fala: esse negócio não funciona a gestão à distância, não funciona gerente, as pessoas não fazem. E muitas pessoas já subiram já estão nesse outro nível que entenderam que isso é uma realidade. Né? Então, fugir dessa realidade hoje, eu falo que é uma péssima decisão que a gente pode tomar nesse momento, porque tudo vem caminhando para isso. Então, entender, assumir e falar: olha, eu preciso desenvolver ferramentas para liderar à distância. Esse é o primeiro passo para a gente ser um bom líder. Né? E é claro, Pode desculpa, só falar. para Não? poder fazer uma inserção. É claro que tem empresas que já entraram nesse ritmo e tem outras que ainda vão levar um tempo, né? Que estão buscando, que talvez não vão ter tanta facilidade em incorporar o regime misto ou 100% home office, enfim. Mas o importante é que não percam esse pique, porque esse momento chegou, ele é real, como você disse, e a gente não vai ter como fugir dele mais. Então, não é necessariamente assim, a gente já tem que estar, as empresas já têm que estar prontas hoje para esse home office. Não, mas sim ficar atento e não perder essa possibilidade real de vista. Porque olha quantos benefícios a gente pode ter. Né? Eu falei o primeiro lá no início do nosso bate-papo, que você tem condições hoje de contratar profissionais que atendam a sua demanda, que às vezes moram em outras cidades. Primeiro ponto. Isso. Então, você não tem que Uhum. ficar simplesmente restrito, né, à sua localidade. Para os profissionais, eles também passam a ter possibilidade de trabalhar em empresas que às vezes não estão na sua cidade. Né? Quando você abre e entende que isso funciona, você também abre essa possibilidade. E é interessante eu Sim. falar isso, que hoje eu estava com um profissional que ele está se recolocando no mercado e ele tem uma lista das empresas que ele gostaria de trabalhar por N motivos, valores, propósito, enfim. E eu falei com ele: olha, com essa mudança, né, você já pode expandir a sua lista, porque ele falou assim: tem uma empresa tal, mas ela fica lá em Fortaleza. E eu falei com ele: por que não? Né, o que você faz hoje É, dá para fazer em home office. Eu falei: então pode começar a abrir a sua cabeça com essas possibilidades de ter empresas maravilhosas que podem ter a ver com o que você está buscando em outros lugares também. Então, aí, é benefício verdade. para empresa para buscar os colaboradores e benefício para o colaborador que pode ter mais oportunidade. Né? O outro, redução de custo. Você vai crescer sua empresa, às vezes você não tem lugar para todo mundo. E aí, como é que a gente faz? Você pode ter, às vezes, parte da equipe trabalhando em home office. Você pode ter um departamento da equipe que trabalha em home office, vai na empresa, às vezes, né, para trabalhar, às vezes, reuniões estratégicas. E aí você não precisa, às vezes, de alugar um outro escritório, né, comprar todo imobilizado, investir em maquinário. E tem gente que fala assim: ai, Renata, eu não tenho dinheiro hoje para abrir meu escritório. Não tem. Hoje, isso pode ser que não seja mais um problema. Porque a gente começou a ver que a gente consegue trabalhar de uma outra forma. Né? Então, É isso é verdade. muito interessante. Né? A gente não olhar só para o nosso passado, porque a gente nunca viveu isso, mas a gente olhar para as possibilidades futuras e para os ganhos que esse tipo de trabalho pode dar. E os profissionais e os líderes vão precisar se preparar para lidar com isso.
Então, É isso verdade. então esse movimento de mudança ele é muito interessante. Tem muito a ver com a inovação, né? Porque a inovação não está ligada à tecnologia, a investimento, ele está ligado à mudança de comportamento e de mentalidade. Eu venho falando isso sempre. Quem aí vê minhas lives, eu falo isso sempre. A maior inovação que cada um de vocês e cada um de nós podemos fazer é mudar a nossa forma de pensar e o nosso comportamento diante de tudo isso que está acontecendo, É isso aí. né? Muito bom, Renata. É isso mesmo. Uma outra coisa também que eu queria colocar, e aí, nossa, o tempo passa rápido, hein, Janaína? Olha só, Muito. como é que a gente está de tempo Papo aí, bom é né? assim, Renata. Papo bom é assim. Né? Então, assim, eu falo que a comunicação, então, voltando, é importante, então, depois, aqui no final eu vou trazer os passos novamente, né? Para as pessoas Uhum. gravarem. Então, a comunicação excessiva não é ruim nesse momento, tá, gente? Então, podem se comunicar à vontade, né? Mas entendendo que seja uma comunicação diretiva e uma comunicação assertiva. Isso é muito momento. E outra dica também é, às vezes, combinar um período do dia, principalmente quando a gente trabalha com squads ou equipes menores, um período do dia para estar todo mundo online, todo mundo disponível. Então, tipo assim, olha, todo dia, às 5h30, de 5h30 às 6h30, a gente vai abrir ali um bate-papo, e aí pode ser por vários meios, para a gente conversar sobre o que foi. Né? Então, e isso faz com que as pessoas se organizem. Porque sabe o que eu estou vendo também? Todo mundo está tendo muitas reuniões, e aí Uhum. as pessoas que estão no trabalho, elas têm que atender as demandas das pessoas que estão de home office ou dos líderes, né? E aí você está em home office ali, você está lá marcando reunião a todo momento. Mas a pessoa que está no seu ambiente de trabalho, ela também tem as atividades corriqueiras dela, que ela tem que fazer, né? E aí eu vejo falando assim, gente, agora eu só fico em reunião. Então, primeiro é pensar, não dá para fazer reunião para tudo. Se você ficar só em reunião, criar reunião para tudo, a sua equipe não vai produzir. Então, uma estratégia para isso é marque um pequeno momento do dia. De 5h30 a 6 horas é um ótimo horário. A pessoa já produziu, já está ali no final do dia dela, e ali vocês vão bater um papo sobre tudo, tudo. E aí vai ser o momento. Então, as pessoas vão, em vez de ficar chamando toda hora no WhatsApp, toda hora no e-mail, toda hora pedindo uma coisa, marque um momento do dia. Meia hora eu vejo que é suficiente. E todo mundo sabe que naquele momento você vai falar, olha, fulano, amanhã eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, hoje foi assim, esse cliente fez isso, isso e isso, eu tive essa e essa ideia. Bate um papo a respeito do que foi. Porque se você Uhum. ficar todo momento mandando mensagem, mandando e-mail, solicitando reunião, isso vai afetar a produtividade. Faz Com sentido? certeza. O que você acha Legal. disso? Muito. Nossa, sentido total. As Né? pessoas ficam ali perdendo, às vezes perdendo muito tempo com perguntas e textos que numa reunião pequena e curta seria muito mais efetivo, teria um resultado muito melhor e um entendimento muito maior por parte da equipe toda, né? E quando Faz todo você pega sentido. todo mundo que está ali focado para isso, as coisas acontecem de uma forma mais poderosa. É melhor do que Certamente. você ficar dando várias demandas durante o dia, né? Porque como líder, a gente precisa saber o horário que as pessoas ali do time costumam trabalhar. Uma coisa que eu tenho visto também é a questão do horário, sabe? Tem pessoas que às vezes trabalham melhor, né, mais pro final do dia. Tem pessoas às vezes que de manhã, né? Se você está cuidando da casa, você tem que acordar de manhã, fazer isso, fazer aquilo e começa a trabalhar e entender essas nuances da equipe também é importante, né? Então, esse movimento eu acho também que é muito importante entender assim, como que as pessoas estão se organizando. Então, papo do tipo, fulano, como é que está a sua rotina de trabalho? Né? Como é que está a sua rotina de trabalho? Para você entender, a pessoa tem que acordar de manhã, dar comida, fazer a comida do dia, fazer alguma coisa, né, ali. Então, você entende a rotina dela e aí você consegue encaixar esse movimento de uma forma mais poderoso ainda. Então, é o que eu chamo de Legal. daily meeting, né? Esse nomezinho que vem que é o daily meeting, que é aquela reunião diária, rápida, para compartilhar as coisas, as ideias, o que precisa, quais as demandas do próximo dia. Tá? Isso é muito Uhum. Boa. importante. E a gente focar, eu acho que a gente falou um pouquinho disso, mas eu coloquei como um ponto aqui, da gente focar naquilo que a gente, na parte prática e nas ações. Né? Eu falo que
que é muito importante que a gente, nessas reuniões, a gente seja bem diretivo e fala, olha, vamos fazer isso dessa forma, com essas ações, para que as pessoas não fiquem ali perdidas sem saber o como fazer. Né? Então, é importante que o líder fale qual o resultado, né? E a colaboração traga o como nós podemos construir esse resultado juntos. Então, esse foi um ponto também que eu deixei aqui para a gente poder trazer. Né? E ser rápido, gente. Não adianta mandar. Você falou uma coisa certa. Às vezes pega o telefone, faz aquele texto no WhatsApp. Né? Aí faz aquele texto de e-mail. Vamos praticar a linguagem prática e objetiva. Né? Não precisa de explicar. Deixa isso para aquele momento de bate-papo que você vai ter com a sua equipe. Né? Então, criar esses movimentos é importante. E o líder também direcionar a equipe para que ela seja mais diretiva e para que ela seja mais assertiva. Tá? E por último, estimular a autonomia e a confiança, né? Que foi o que a gente iniciou falando. Então, olha que legal. Quando eu conecto com a minha equipe, eu dou uma direção clara, né? Eu estimulo as ações, isso faz com que ela se sinta né, com autonomia, isso faz com que ela se sinta confiante em realizar aquele trabalho. E provavelmente isso vai entregar um trabalho de maior qualidade. Né? Então, quando você estimula a sua equipe a ver o como ela vai fazer e foca no resultado, isso traz confiança para o grupo. Por isso que essas reuniões, segunda-feira de manhã, sexta-feira, no final do dia, isso cria um alinhamento fantástico e eu tenho tido aí muitos relatos positivos sobre essa prática de liderar à distância utilizando essas dicas aí que eu trouxe. Muito bom, Renata. Muito bom, prático, esclarecedor, né? São dicas fáceis de colocar em prática e se eu pudesse falar para vocês alguma coisa agora, então, só para acrescentar algo nessa live de hoje, é que coloquem em prática essas dicas da Renata, né? Quem é que não tem aí meia hora do dia para poder conversar com a equipe toda? Quem é que não tem aí um tempo para reunir todo mundo na segunda-feira de manhã e fazer o fechamento na sexta-feira à tarde? Né? São dicas tão práticas, tão fáceis e que fazem tanto sentido que eu convido vocês a praticar isso a partir de amanhã. Ah, mas amanhã é sexta-feira. Ok, façam a partir de amanhã. Né? E comecem a contabilizar os resultados e perceberem as mudanças que certamente virão. Né, Renata? Isso mesmo, Jana. Muito bem. Muito bom. Pessoal, então nossa live está chegando ao fim. Renata, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Novamente, um conteúdo fantástico, com coisas práticas, né? Com sugestões práticas. Não tem nada que você tem que programar para fazer semana que vem, não. Tudo para começar amanhã. Isso, né? Dá para começar amanhã. E é disso que a gente precisa nesse momento, é de praticidade, é de dicas que vão agregar e não criar problemas na nossa cabeça. E é isso que você tem trago nas nossas lives. Muito obrigada. Mais uma vez foi muito bom. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Estou à disposição aí de vocês também. Né? E espero, e é isso que você falou. Não adianta a gente ter só o conteúdo e não praticar. Então, pratiquem. Pratiquem, vocês vão falar o seguinte, olha, não é que esse negócio dá certo? Eu te garanto isso. Tá certamente. Beijo, gente. Beijo. Obrigada pela participação. E até a próxima, pessoal. Né? Até a próxima. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada.